Pronto. Boa noite, pessoal. A aula de hoje eu queria passar para vocês um pouquinho, né, das facilidades que a gente tem para poder fazer pesquisa. Que isso aí vai incidir também numa atividade que a gente vai fazer, é sobre a nossa área de produção. Aí veja bem, quando você pensa, o professor passou uma pesquisa, o professor passou um trabalho. Quando você vai pesquisar, qual é o primeiro lugar que vem à mente de vocês para você fazer uma pesquisa? Qual seria o primeiro caminho, o primeiro nome que vem à cabeça de vocês? Google. Google, né? Nós temos aí o Google, né? Minha filha fica espantada, né? Hoje eu tive que, muito contrariado, tive que sair de casa, porque meu filho está com mais de 4 meses e a gente tem que dar vacina, né? Aí fala com a pediatra, o que é melhor? É melhor ficar em casa, porque não tem contato, e aí não, ou é melhor sair e ter vacina. Aí a pediatra disse, olha, a nova orientação, no começo era ficar em casa. Fica em casa, não tem vacina, não. Agora, como tem vacina de gripe, tem um monte de coisa, aí tive que sair para dar vacina. E aí eu fui num posto aqui, um pouco perto de casa, que tinha todas as vacinas, porque para quem é pai, ou quem é mãe, ou quem já tem sobrinho, que acompanha, sabe que a vacina ali, quando chega a 3, 4 meses, é uma cacetada de vacina que a criança toma. Então, hoje, como teve a de 3 meses que ele não saiu de casa, a de 4 meses agora também, ele tomou 5 vacinas. Então, 5 vacinas, imagina, uma no braço, não, uma de gotinha e 2 em cada coxa. O bom é que ele tem umas coxonas, já tá ficando gordinho, aí não sentiu tanto não, mas é pesado, né? Só que aí para achar o. Eu acho, na verdade, que a vacina deveria ser dada na mãe. Eu acho que todas as vacinas que a gente deveria tomar ao longo da vida tinha que ser dado na mãe, enquanto está gestante ainda, para não ter que ficar com o bebê, porque um bebezinho de 3 meses, 2 meses, você ter que furar ele, ter que dar vacina, é um negócio complicado. Eu acho que devia dar, dava logo tudo na mãe, que aí a criança já nascia vacinada, já ficava tudo protegido, né? Mas um dia a gente chega lá. Aí minha filha, ela fica espantada, porque eu não sabia o caminho. Eu botei lá no Waze, né? Botei no Waze, botei lá o nome, e aí, vamos lá, começar. Quando eu saí de casa, ela já dizia assim, vire à direita, semáforo à frente, poça de água, lama, blitz. Aí ela dizia assim, rapaz, esse Google sabe de tudo, né? Ô pai, como é que ele sabe de tudo? Aí ela disse, olha, não sei não, viu? Ele deve ter um regime aí, um sistema de informações muito bom, que realmente é impressionante, né? Você tem os usuários, ele acompanha pelo GPS, você vê a velocidade, ele sabe a hora que você vai chegar, a hora que você vai sair, a melhor rota. Às vezes, bota a gente em algumas roubadas, né? Eu já fui pelo Google, pelo Waze, e eles me mandaram numa rua sem saída, no meio de uma bocada monstruosa, que o pessoal começou a olhar para mim com a cara meio estranha. Mas assim, na maioria dos casos, a gente consegue ter um caminho ali legal, mas tem um sistema de informação bom. Não estou dizendo que o Google é um sistema de informação ruim, não. Muito pelo contrário, é um sistema de informação bom. O que eu estou querendo falar é que quando você pega o Google, e aí você tem aqui o Google tradicional, e você vai pesquisar algo. Imagine que a gente está falando aqui sobre. Diga aí um tema relacionado à administração da produção que vocês tenham interesse, que vocês achem legal. Um tema bacana relacionado à produção. Ninguém tem nenhum tema bacana de produção, não. Vocês estão aí ainda, estão? Professor, repita a pergunta, por favor, eu não escutei, não. Não, eu perguntei assim um tema que vocês achem legal associado à área de produção. Felipe disse aqui, ó, Kanban. Vamos botar aqui, Kanban. Aí você pega aqui Kanban, você faz a pesquisa, né? Aí você tem aqui, ó, propaganda, propaganda, né? Aí você vem aqui um conteúdo Kanban, o que é, como funciona. Aí você diz assim, legal, né? Vou botar aqui esse site, Kanban.
Aí eu olho assim e disse, deixa eu ver aqui quem está falando sobre Kanban. Aí você diz assim, Kanban tem um texto bacana, mas você diz assim, eita, foi ler... Ah, peraí, deixa eu compartilhar com vocês, né? Se eu não compartilhar, não vai dar para ver, né? Pronto, vou compartilhando aqui agora. Aí veja que eu estou compartilhando agora a minha tela. Aí botei aqui Kanban. Todo mundo vendo minha tela, tudo certinho? Pronto, aí botei Kanban, ó. Esse primeiro, propaganda, anúncio. O segundo, anúncio também. Aí entro nesse aqui, Kanban, entenda o que é e como funciona esse método. Eu digo, é isso que eu quero. Aí eu venho aqui e olha, eu vou estudar Kanban. Deixa eu ver aqui o que é que está falando Kanban. Aí eu começo a ler, acho interessante, mas aí você diz assim, quem foi que escreveu isso? Aí diz, eita, quem está escrevendo isso aqui é Letícia Abrantes. A Letícia Abrantes é analista de marketing na Rock Content. Aí você diz, eita, será que ela é da produção? Você diz assim, não sei, ela é analista de marketing. Aí diz assim, academicamente falando, será que daria para eu usar esse tipo de trabalho? Né? Às vezes, a gente quer uma informação que não é uma informação só, tipo site, não é uma informação de Google, a gente quer uma informação que tem ali uma questão mais acadêmica, né? Você está fazendo aí um curso de produção, você faz um curso de gestão da produção, você faz um curso de engenharia da produção, você faz um curso de gestão da qualidade. Então, quando a gente entra em uma questão mais acadêmica, a gente pode, por exemplo, se perder aqui na internet. O que eu estou falando aqui, né? Isso foi atualizado, isso foi publicado. Olha só, curioso. Isso foi publicado em janeiro de 2018 e foi atualizado essa semana, ó, 25 de maio de 2020. Está até bem atual, né? Mas você diz assim, eu não sei qual é o trabalho da Letícia, eu não sei como é que foi, ela é de um blog, eu queria uma coisa mais acadêmica. Aí a gente fala assim, olha, eu posso pesquisar uma coisa mais direcionada, aplicada à área de vocês. Aí eu posso vir, não aqui. O Google tem várias ferramentas que você pode usar aqui, sabe? O Google tem várias ferramentas que você pode usar aqui. Eu posso usar, por exemplo, Google Keep, não sei se alguém já usou com vocês, o Jamboard também, não sei se os professores estão usando com vocês, mas o Google ele tem várias ferramentas que dá para a gente usar. Google Forms, que vai ter a nossa avaliação, vai ser aqui pelo Google Forms, entendeu? Então você pode usar várias ferramentas do Google. Tem o YouTube, que a gente já usou também, o Meet, que a gente está usando agora, entendeu? Então o Google é uma ferramenta que tem muita coisa que dá para você estar trabalhando. O Google Drive, né? Que a gente consegue armazenar também muitas informações aqui no Google Drive. Então, o Google dá para você usar muita coisa. Aí eu posso vir, não aqui, eu posso procurar o Google Acadêmico. Porque quando eu falo Google Acadêmico, aqui é uma visão mais acadêmica, é uma visão de faculdade. Porque se eu estou pesquisando no Google comum, se eu pesquiso no Google comum, eu vou achar coisas que não posso usar como a minha referência. Eu não posso usar como a minha referência. Por exemplo, Wikipedia. Wikipedia não é referência, entendeu? Então você não pode usar o Wikipedia aqui como uma referência, né? Eu tive casos que o aluno fez um trabalho para mim, mandou o trabalho e aí colocou assim, referências. Ele colocou www.trabalhosfeitos.com.br. Aí eu disse, meu querido, você está me dizendo que você entrou no site trabalhosfeitos.com.br para fazer o meu trabalho. Quer dizer, você entrar no site que tem trabalho pronto. Aí você não vai fazer isso, né? Eu peguei um trabalho que nas referências estava zemoleza.com.br. Aí você está numa faculdade. Mais na frente vocês vão fazer aí, seja o PPI ou seja o próprio TCC, aí vocês vão ter que fazer uma pesquisa, mas vocês não vão fazer qualquer tipo de pesquisa, né? O cara entrou lá nos trabalhos feitos, trabalhos prontos, Zé Moleza, aí isso aí não é referência, entendeu?
Então você tem que ter cuidado e pensar em referências mais acadêmicas. O Google Acadêmico ainda dá para você usar. Se você pegar aqui e botar Kanban, aí você já vai ver que a gente vai ter artigos, publicações mais relevantes que falam sobre o Kanban. Vocês estão entendendo? Então você vai pegar artigos, tem aqui, ó, Kanban e Scrum. Você tem um livro aqui disponível sobre isso. Você está entendendo? Então, um livro é uma informação mais habitual que eu posso estar usando, né? Então, eu tenho acesso aqui a esse livro. Ah, eu quero o livro impresso, dá para ter? Não dá para ter? Aí tem coisa que é gratuita, entendeu? Então, você consegue usar. Aí você vem aqui, eu consigo pegar um artigo, ó. É Sistema de Controle Kanban Estendido. Aí eu venho aqui, já consigo ter o artigo que fala sobre isso. Aí você diz assim, eita, tem muita coisa que está em inglês, mas hoje em dia é mais fácil, né? Porque eu clico aqui, ó, no meu próprio navegador, que é o Chrome, eu consigo já traduzir direto. Tá em inglês, eu clico aqui em português, já traduz na hora. Quer dizer, em tempo real a gente consegue traduzir. Então, em inglês não é mais o problema, porque muitas coisas na área da gente vai estar realmente em inglês. Aí eu boto aqui, ó, sistema Kanban de controle estendido, combinação de Kanban e estoque básico. Aí tem aqui a explicação do que seria isso. E aí eu posso, nesse contexto aqui, achar até outros artigos, está vendo aqui, 22 artigos que falam sobre Kanban. E tudo isso aqui está disponível para você ter acesso. Você consegue ter acesso a boa parte desses materiais. Agora, o Google Acadêmico não é ainda uma base de dados perfeita para que a gente consiga trabalhar. Eu posso utilizar outras ferramentas. Uma que eu gosto muito de usar é chamada de periódico da CAPES. Periódico da CAPES. Se você botar aqui, ó, portal periódico da CAPES, inclusive eles liberaram acesso a mais coisas, que a gente tem acesso à parte gratuita. Mas na pandemia eles liberaram mais coisa para a gente. Então você vem aqui, periódico da CAPES, e aí você vem aqui em busca por assunto. Então eu boto aqui, ó, Kanban. Por exemplo, se eu botar aqui, ó, uma coisa que eu já estava pesquisando, ó, Covid, tema altamente atual, né? Eu disse, será que tem alguma coisa publicada sobre Covid? Deixa eu ler. Aí eu mando pesquisar. Aqui tem apenas 167.539 artigos falando sobre Covid. Será que dá para a gente estudar? 167.539 arquivos falando sobre o Covid, que é uma coisa recente, que é uma coisa nova. Mas no nosso caso, a gente queria pesquisar Kanban. Aí quando eu boto aqui Kanban e mando pesquisar, ele achou 5.668 artigos sobre Kanban. Será que em 5.668 artigos eu consigo tirar uma informação boa para poder fazer um trabalho, para poder fazer uma pesquisa, para poder ver alguma coisa associada a TCC ou a nossa disciplina? Você consegue. Aí você diz assim, professor, na verdade, eu estou com um problema porque aqui tem muita coisa em inglês. Eu não estou querendo é, ler nada em inglês, não. Aí eu venho aqui e boto busca avançada, porque aí vai abrir filtros. Você vai ter acesso a vários filtros. Ó. Eu quero coisas publicadas nos últimos 10 anos, tá aqui o filtro, 10 anos, e eu quero apenas em... Eita, deixa eu vir para cá. Eu quero coisas apenas em português. Aí deixa eu descer aqui para ver se eu acho alguma coisa em português. Aqui, ó, português. Tem 91 artigos em português. Mesmo quem não queira traduzir,
você consegue achar alguns artigos em português. Então, você consegue achar português, espanhol, inglês. Ó, método híbrido com VIP, Kanban, um estudo de caso. Adaptação aos sistemas Kanban, revisão, classificação, análise e avaliação. Gostei desse. Aí eu venho aqui, clico, ele vai abrir o artigo. Abriu o artigo, ó. Eu quero esse artigo completo. Aí tá aqui para mim um artigo completo, ó. Tá vendo? Todo o artigo, a metodologia, tudo que a pessoa fez, o que é o sistema Kanban, os sistemas que seguem lógica de funcionamento original. Aí fala sobre, faz um estudo de caso aplicado, os sistemas que não seguem a lógica de funcionamento original do Kanban, a classificação, a análise e avaliação do tema, e tem toda aqui da questão dos sistemas, o estudo que a pessoa fez, os artigos nacionais que tratam sobre Kanban, né? E as considerações finais e as referências, ó. Ah, eu quero ler outro material que fale sobre Kanban. Aí eu venho aqui, ó. MRP, JIT, OPT, FMS, Harvard. Rapaz, eu acho que Harvard tem um pouquinho de bagagem, né? Eu clico aqui no link, já me abre, deveria abrir, a página de Harvard. Deixa eu clicar aqui no link, ó. Já não abriu. Deixa eu ver qual é o ano dele aqui. Possivelmente porque diz respeito ao ano, né? Um negócio de 1985, 1985, eu não era nem nascido, né? Não, eu tinha 5 anos. Aí realmente uma coisa de 85 você não vai achar, não, né? Mas eu quero pegar esse aqui. Encontro Nacional de Engenharia de Produção, ENEGEP. Será que dá para a gente achar o link? É antigo também, é de 2003. Mas aqui já tem alguns links que dá para você ter acesso ao material. 2003 você não vai ter também. Normalmente você acha alguma coisa mais nova, né? Aqui é um artigo velho danado, 89, 92, tem muita coisa antiga. Esse material mais antigo é difícil realmente você achar. Mas você tem acesso a vários artigos usando isso. Aí eu falo assim, peraí, será que esse artigo ele é bom? Como é que eu faço para saber se esse artigo é bom ou não? Tem um negócio que a gente chama de classificação da revista. Então você tem a plataforma Sucupira. A plataforma Sucupira é a plataforma que vai monitorar todas as revistas. Por exemplo, a gente tem a revista da Metropolitana. A revista da Metropolitana é a revista que está começando. Mas a meta é a gente conseguir ter uma boa avaliação aqui na plataforma. A gente pega o ISSN ou o nome da revista. Tem aqui o ISSN, ó, o número do ISSN. Eu pego ele, copio esse SSN e colo aqui na plataforma Sucupira. Quando eu copiar, eu mando ele buscar, para ver se ele vai conseguir achar. Ela já achou aqui, ó, tá vendo? Aí, essa revista, ela é uma revista que tem vários grupos, várias áreas de atuação. É uma revista multidisciplinar, porque é gestão e produção. Vai ter coisa de gestão, vai ter coisa de produção, entendeu? Aí, essa revista, ela, para a gente, o ponto importante vai ser aqui, ó. Ela está no grupo de engenharias. Por exemplo, eu sou doutor em engenharia química. Eu só posso publicar numa revista que tenha Engenharias 2, porque Engenharias 2 é onde entra engenharia química. E aí você tem várias classificações, né? Engenharia 1, Engenharia 2, Engenharia 3, depende do curso que você faz. A engenharia, qual é a classificação da revista? Ela é B2 e B3, tá vendo? É B2 e B3. Em algumas áreas, a gente vê que ela é A1, ó. A2, aliás. Como é que é a classificação de revista? A classificação de revista, ela se dá assim, ó. A gente tem revista A1, a gente tem revista A1,
tem revista A2, tem revista B1, B2, B3, B4, B5 e C. C é a revista mais fraquinha, se é que podemos dizer assim. A mais fraquinha mesmo não tem nem qualis. A gente não vai ter, ó, sem qualis. Não está cadastrada ainda. A C é o começo. Uma revista que tem um qualis B5, B4, é mais simples. Quando você vai subindo aqui, ó, B2, B1, para você publicar, você já vai ter um trabalho enorme para poder publicar. Porque é a revista que, para publicar, ela não vai publicar qualquer tipo de trabalho. O seu trabalho tem que ser um trabalho melhor elaborado, tem que ter uma pesquisa muito estatística, tem que ter um tratamento melhor, entendeu? E revista A1 e A2, essas daqui, para você publicar, realmente é muito complicado, porque você vai ter que ter um trabalho grande, uma base de dados muito boa, você vai ter que fazer uma pesquisa realmente consistente para poder publicar em revista assim. Então, aqui você consegue, além de achar o artigo, achei meu artigo aqui, é uma revista que tem relação com a área de vocês, gestão e produção. Se eu quiser entrar na página dessa revista, eu clico aqui, ó, na página da revista, tá vendo? Gestão e produção, essa é a revista. Aí, para vocês terem uma ideia de como tudo está disponível para vocês, tudo está disponível para vocês, é só olhar lá. Ó, eu venho aqui em todas as edições, ó, todas as edições. Olha a quantidade de revista que tem aqui para você ler, ó. É uma revista que ela é escrita desde 1994. Pelo menos 3 edições anuais. A partir de 2009, a gente teve 4 edições anuais. Todas essas revistas estão disponíveis aqui para vocês. Inclusive, em 2020, já saíram 2 edições. Vou clicar aqui na edição de 2020. Olha a revista aqui, o que saiu. Olha os artigos. Efeitos do mecanismo de transmissão política, não sei o quê, análise da afinidade de princípio de governança corporativa, gerenciamento de manufatura, saúde ocupacional, software de apoio, análise bibliométrica, abordagem multicritério, a influência da lógica financeira no PNQ, ferramentas de desenvolvimento de produtos. Quer dizer, cada item desse aqui é um artigo. Cada item desse aqui é um artigo. Olha esse aqui. Fatores que influenciam aos acidentes de trabalho. Uma análise multidisciplinar do setor elétrico. Tenho interesse. Deixa eu clicar aqui. Aí eu venho, clico e eu tenho acesso a todo o artigo completo. Tá aqui todo o meu artigo completo. Estão percebendo? Então, a gente consegue ter acesso a todas as revistas, praticamente. A gente consegue ter acesso a todos os artigos publicados. Então, ele diz aqui todos os estudos que a gente tiver, quiser pesquisar, a gente quiser avaliar. Olha aqui que interessante. Baseado no estudo dela, basicamente, 97% foram homens, 3% foram mulheres. Aí, pela escolaridade, né? Quer dizer, pegou as pessoas no estudo para verificar a questão de acidentes, e aí tem um estudo aqui, um acompanhamento do público-alvo do estudo dela. Então, você consegue, a partir daqui, fazer a sua pesquisa, né? E você consegue levantar todos os materiais dessa revista. Então, se eu pegar aqui, ó, se você for na plataforma Sucupira e pesquisar, por exemplo, no título, eu quero ver se tem a palavra produção. Quantas revistas tem no título a palavra produção? Aí eu clico aqui e aguardo. Todas essas aqui são revistas que têm o título produção. Aqui, ó. Gestão da produção, operações e sistemas. É excelente essa revista aqui. Gestão e produção, produto e produção, Revista Brasileira de Saúde e Produção Animal, para vocês, mas não, né? Revista Eletrônica, Produção e Engenharia,
Revista de Produção Online, GEPROS, Gestão da Produção, Operações e Sistema. Então aqui tem todas as revistas que tem alguma coisa falando sobre produção. Olha a quantidade. 293 revistas falando sobre produção. Será que dá para você achar aí algum artigo, algum material interessante? Você que está aí, que não quer mais assistir série, que já está enjoado nessa quarentena, que quer dar uma lida em algum assunto legal, que quer se qualificar, quer ver um assunto bacana, não estou com livro, não estou com biblioteca, dá uma pesquisada nessas revistas aqui, que você consegue ter acesso a todos esses materiais. Todos esses materiais. Então, se eu botar aqui, por exemplo, ó, GEPROS, Gestão da Produção, Operações e Sistemas. Me interessei por essa revista. Eu venho aqui, mando pesquisar, tá aqui, ó. É uma revista da Unesp, de São Paulo. E aí eu quero, ó, revista Gestão da Produção, Operações e Sistemas. Aí deixa eu ver aqui a edição, as edições anteriores. É uma revista que existe, ó, desde 2005. Aí você pega 2005, 2006, 2006 já 3 edições, 2007 já 4 edições, e aí segue. Até a gente ter a revista de 2020. Olha a edição aqui 2020. Quero dar uma lida nessa revista 2020 para ver o que é que tem interessante aqui em produção. Olha os artigos. Análise do grau de satisfação do serviço de transporte público, a utilização da ferramenta Kaizen ou a indústria de alimentos e seus ganhos, todos os artigos aqui. Aí eu posso dar uma olhadinha nos artigos que estão presentes. Ó. Eu gostei desse artigo que fala sobre Kaizen. Deixa eu dar uma lida nele. Clico aqui no PDF, vou dar uma lida. O artigo inteiro está disponível para mim. É um artigo que foi feito por alunos de engenharia de produção, ó, Renan, Maurício, engenharia de produção, e aí tem aqui todo o passo a passo, tudo que os alunos estudaram sobre a questão do Kaizen. Quero me aprofundar para dar uma lidinha no Kaizen, falar um pouquinho sobre Kaizen. Aí tem aqui o conceito de Kaizen, de onde vem o termo Kaizen, quem começou a aplicar a ideia do Kaizen, aí fala do sistema Toyota, quais os focos do Kaizen, né? Pontos positivos, pontos negativos, e aí vem todo o artigo que ele escreveu sobre a metodologia que ele usou, né? Como foi feita o estudo dele, e aí tem os resultados. O que é que teve de resultados? Aí ele foi mostrando aqui, a partir desses gráficos, quais foram os resultados apresentados por esse artigo. Certo? Então, aqui são exemplos de como é que a gente pode fazer uma pesquisa e achar coisas até mais atuais ao que a gente achou no livro. Porque o livro é aquele conhecimento, mas é aquele conhecimento mais estático, né? É aquela situação mais parada. Quando a gente vai para um artigo, aí a gente tem um trabalho mais atual, a gente tem algo mais presente no nosso dia a dia. E tudo isso é gratuito, tudo isso está disponível para vocês terem acesso aqui a qualquer momento. Terminou a série de Netflix? Eu digo sempre, ó, tem um monte de aluno no meu Instagram, aí o pessoal no Instagram às vezes fica colocando lá, alguém tem alguma série legal para sugerir? Aí eu boto, leia o artigo tal, né? Eu boto uns 3, 4 artigos assim, ó, dá uma lida nesses artigos aqui. Aí ele fala, mas professor, eu disse, não, jovem, mas você tem que variar. Você assiste uma série, você lê um livro, você vê um filme, você lê um artigo, né? E assim a gente vai vivendo, né? A quarentena ainda vai durar um bom tempo, a gente tem que variar, né? A gente tem que buscar aí alternativas. Você não vai passar a quarentena inteira só maratonando série, não, né? A gente tem que também buscar outras coisas. Então, esses artigos aqui dá para você achar a partir do periódico da CAPES, você consegue buscar o assunto, né? Você consegue buscar o assunto e se você pegar, a gente pode vir na plataforma Sucupira, que tem aqui vários elementos que você pode estar usando, revistas da área de produção, 293 revistas, uma edição, que foi essa edição aqui que a gente pegou, tem quantos artigos?
Uma edição tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 artigos por edição. Se você olhar aqui, quantas edições a gente tem dessa revista? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, aqui mais de 30 revistas aqui. 30 edições, cada edição 15 artigos, 293 revistas, tenho certeza absoluta que vai ter todo e qualquer assunto que você imaginar na sua cabeça. Não precisa nem de biblioteca, não. Qualquer assunto que você tiver interesse, botou para pesquisar, vai aparecer aqui, certo? Então é uma forma de você trabalhar e de você fazer aí as suas pesquisas. Então a gente usa muito essa plataforma aqui do portal periódico da CAPES. Qual seria um outro assunto? Diga aí um outro. Diga um assunto que assim, diga dois assuntos que sejam interligados, que tenham relação na área de produção. Dois assuntos assim que uma coisa tem a ver com a outra. Jonas colocou 5S. Como tem poucas palavras, vai ser meio ruim da gente achar assim 5S, sabe? 5S e 5T. Não sei se vai ter isso, não. Eu queria só mostrar aqui para vocês a relação que a gente tem assim, ó. Aqui eu tenho a opção de combinar, tá vendo? Ó? E, ou não. Se eu botar não, seria que tem 5S e que não tem 5T. Entendeu? Se eu botar e, é que tem as duas coisas ao mesmo tempo. Se eu botar ou, vai ser uma coisa ou a outra. Eu vou botar ou. Vou botar ou, certo? Aí você vem aqui e pede para buscar. Aí você vai avaliar se tem artigos que falam sobre 5S e 5T. Ele conseguiu achar, como a gente bota poucas palavras, né? Pode ser por isso. Ele conseguiu achar 228 mil artigos. Então, 228 mil artigos, com certeza, daria para você ter uma ideia boa, não é, de como fazer a sua pesquisa. Aí, mas você vai ver que muita gente está falando só sobre 5S, né? Muita gente está falando só sobre 5S. Aí você vem aqui e fala um pouquinho sobre 5S, né? E aí muita gente está falando sobre isso. Tem aqui artigos que tratam sobre esse tema. Né? Então, ó, desenvolvimento de processos sobre 5S, 4S, síntese do 4S, 5S e o 11R. Né? Então, tem aí uma explicaçãozinha. Vai ter coisa que vai ter relação e tem coisa que não tem relação. Porque como a gente botou 5T, 5T pode ser um monte de coisa, entendeu? Como a gente botou 5S, se qualquer vez que aparecer a palavra 5S, aí a gente olha muito essa questão do... Vai ter que fazer uma análise aqui. Se eu pudesse botar, por exemplo, se eu pudesse botar aqui 5S e eu botasse assim 5T e eu botasse textão, aí talvez eu vou filtrando, entendeu? Eu vou melhorar o filtro para que a gente possa estar conseguindo ter uma busca mais assertiva aqui, sabe? Uma busca mais assertiva. Mas aí você vê que já restringiu muito, né? Ele não conseguiu associar. Mas, por exemplo, se eu botar assim, a gente usasse palavras-chave, tentasse usar palavras-chave assim, por exemplo, 5S, e no lugar de botar 5T,
eu botasse a ideia do 5T, eu botasse assim, rotas, eu botasse quantidade, aí já puxa para o lado 5T, né? Botasse cores, entendeu? Aí eu posso ir brincando aqui, eu vou tentando, buscando, avaliando aqui as situações para que a gente conseguisse ver se tem algum artigo. Mas olhando por aqui, você não conseguiu ver nenhum artigo com essas duas palavrinhas aqui, com essas duas associações. Ou não tem, ou ninguém usou. Né? A gente olha o 5T, eu tenho muita restrição assim com essas coisas, sabe? Eu sou uma pessoa bem antiga, eu ainda trabalho com 5S. Apesar de ter gente que fala, não, porque a gente tem já outros S's, para mim, quando você tem os censos bem aplicados, já é algo muito difícil de fazer. E quando eu olho os outros censos, para mim, eles já estão inseridos nos 5 censos. Aí eu digo assim, quem aplica bem feito o 5S já consegue mostrar um benefício fantástico aí para a empresa. Já consigo trazer um ganho. Aí quando a gente chega no 5T, não sou muito fã, não. Porque, para mim, muita coisa que a gente vê no 5T, logicamente vai ajudar, né? Mas é uma questão muito visual que a gente tem no 5S. No 5S, uma das premissas que a gente usava lá na nossa indústria era sempre assim, ó, controle visual. Então, as rotas têm que estar bem identificadas, a padronização visual deve existir. A gente tinha, por exemplo, controle no uso da logomarca, tinha um documento padrão, então todo aviso, todo e-mail corporativo que a gente mandava tinha um padrão visual. Definir local também já está. Quantidade, a gente trabalhava com 3 chaves para tudo. Era o que deve ficar, onde deve ficar e a quantidade que deve ficar. Então a gente sempre usou muito essa questão aí, que hoje a gente botou como 5T, né? Eu costumo dizer sempre assim, eu uso o Windows. Nesse momento o Gabriel chora bastante. Aparentemente ele deve estar começando a sentir a vacina agora, como eu falei para vocês. Tomou 5 vacinas hoje e agora não sei se tá dando para ouvir, mas ele tá chorando bastante agora, mas tá tudo tranquilo. Tá, ele tá com a mãe ali. Essa é a hora de dormir, 8 horas já. Mas a gente tem que ir buscando aqui. Na medida que a gente for colocando, a gente vai buscando as opções, né? Se a gente botou o programa 5S, a gente vê que 5S vai ter muita coisa. Aí dentro do 5S a gente vai ver outras opções que a gente tem. Outros programas, inclusive, né? Ah, eu quero filtrar em português. Aí eu venho aqui, filtro em português. E aí eu consigo fazer um mapeamento. Ah, eu quero de 2010 até 2020. Aí eu boto aqui 2010, tá vendo? Até, até 2020. Aí mando refinar. Já vai diminuir, né? Já caiu para 44 mil. Aí eu venho aqui mais, ó. Aí eu quero só publicações em português. Aí já tem 272. Mas veja como você perde, né? Se eu pegar em inglês, tem 42 mil. Se eu pegar só em português, tem 200. Aí a gente perde bastante, né? Mas se você quiser só trabalhar em português, realmente você consegue. Aí você tem aqui, ó, Lean Manufacturing, ferramenta 5S. Aqui está um espanhol, né? E aí você vai buscando os artigos que você tem, certo? Então dá para você achar bastante coisa aqui. Ó, uma outra base de dados muito boa que a gente usa também é o Cielo. Cielo, que é uma biblioteca científica eletrônica. É uma biblioteca científica eletrônica. Cielo é a sigla disso aí. Biblioteca Online Eletrônica Científica, né? Aí você pode utilizar também para poder fazer a busca, né? Para você buscar alguns assuntos, né? Eu quero pesquisar um artigo, aí eu venho aqui e boto. Alguém colocou assim, gestão de pessoas. Aí eu mando buscar gestão de pessoas, quero em português.
E aí eu mando aplicar. Peraí, tenho que pesquisar aqui. Não, eu tenho que pesquisar no artigo. Fechei a página. Português. Você pode pesquisar por assunto, se eu tenho algum assunto interessante, né, que você acha interessante, eu posso botar aqui, ó, produção, e aí mando mostrar, e aí a gente tem, ó, produção acadêmica, produção agrícola, produção alimentar, produção científica, produção de alimentos. Ah, eu quero pesquisar alguma coisa que fale sobre a produção de alimentos. Deixa eu ver se tem mais. Produção de carne, de cimento. Vamos para a próxima. Produção de álcool. Produção de milho. Vamos para a próxima. Produção de vacinas, até. Produção industrial. Aí cheguei aqui e vou fazer a pesquisa na produção industrial. Então aqui tem vários artigos também que falam sobre a questão da produção industrial. Certo? Então tem aqui essa aqui bem interessante, a produção industrial no Brasil, uma análise de dados em tempo real. Difícil fazer, bem interessante. Então você pode pegar, posso pesquisar por assunto ou posso pesquisar na base de dados. Eu boto aqui gestão de pessoas, mando pesquisar e aí eu vejo se tem alguma coisa associada. O impacto da gestão de pessoas, das políticas de gestão de pessoas e práticas organizacionais na civilização, digamos assim. Aí você consegue achar todo o artigo. Né? Ah, eu quero ver alguma coisa na minha empresa associada ao absenteísmo. Aí eu boto aqui absenteísmo e produção. Aí mando pesquisar lá absenteísmo e produção. A avaliação da atenção secundária, esse aqui não, né? Mas você tem aqui indicadores, desenvolvimento de indicadores, saúde do trabalhador, uma indústria de abate e processamento de carne. Aí a gente vai falar todos esses assuntos aqui, ó, indicadores de qualidade no gerenciamento de recursos humanos em enfermagem, análise do trabalho e serviço de limpeza hospitalar, custos ocultos em operações. E aí você vai buscando quais são os assuntos mais interessantes ou que tenha mais a ver com aquilo que você está buscando. Então, aqui nós temos, eu falei para vocês de 3 bases de dados. Você tem o Google Acadêmico. Google Acadêmico é uma base. Você tem o Periódico da CAPES, outra base. E você tem o Cielo, outra base. Para que a gente vai fazer isso? Para nossa atividade, que aí vai ser a atividade dessa semana para a nossa disciplina. Veja bem, já fechei todas as notas da unidade 1, todas as pessoas que entregaram os trabalhos, que fizeram as atividades lá no nosso portal do aluno, eu já lancei todas as notas. Então, todo mundo que tem nota já está lá. Como a gente falou, as notas da unidade 1 são as atividades que a gente realizou em sala. Peguei todas as atividades, não aproveito todas as atividades, a gente fez várias atividades. Eu peguei na turma de vocês, só para eu ser preciso na informação, deixa eu colocar aqui, na turma de vocês,
na turma de vocês, deixa eu abrir minha planilha aqui. Olha, na turma de vocês nós tivemos a atividade de dimensões da qualidade. Nós tivemos a atividade de chá, conhecimentos, habilidades e atitudes de uma pessoa de produção. A atividade de antropometria, a atividade de custos de produção e a atividade de processos industriais. Então foram 5 notas. Eu excluí a menor nota. Eu excluí a menor nota. E fiz a média usando 4 notas. Teve gente que não tem 4 notas. Tem gente que só me entregou um trabalho. Tem gente que me entregou 3 trabalhos. Tem gente que me entregou 2 trabalhos. Teve gente que não me entregou nenhum trabalho. Quem não me entregou nenhum trabalho ficou sem nota. E aí eu fui considerando, entendeu? Quem até hoje não entregou nenhum trabalho, eu acredito que ou vai fazer segunda chamada ou já desistiu da disciplina, né? Então não entregou trabalho. Aí das 5 atividades, eu peguei as 4 maiores notas e achei a média da gente referente à unidade 1. Como a gente já veio com uma atitude mais proativa, né? A gente já veio trabalhando bastante, a gente não teve trabalho maior depois. A nossa atividade foi uma atividade mais formativa, que a gente foi produzindo ela ao longo do semestre. E aí, estendi ao máximo os prazos para você me entregar as atividades, né? Estendi ao máximo aí e já lancei, inclusive algumas pessoas me mandaram essa semana, e aí eu já lancei lá no nosso portal. Jonatas pergunta do PPI. O PPI foi a orientação que a gente teve de PPI, é porque como o PPI tem a parte final, tem a parte de apresentação, o PPI eles não vão fechar agora. O PPI a gente vai ver lá no final. E aí ele pediu para não lançar a primeira nota, não, que a gente deixasse para lançar tudo no final. Aí o PPI a gente segue com as orientações. Teve gente que me mandou já o artigo. Eu li o artigo que você me mandou, já respondi. E aí vocês vão mandando para mim, eu vou respondendo para vocês. Se tiver alguma dúvida, sempre que terminar a aula aqui, pode tirar, pode perguntar. Tem o nosso grupo também, qualquer dúvida pode colocar lá. Mas a gente vai seguir e aí você vai me mandar. Que aí a ideia que ele tem é que primeiro o governo libere, né, quando a gente vê que melhorar um pouquinho a situação, para poder a gente fechar o PPI. PPI normalmente é na última semana, a gente fazia a apresentação do PPI, aí ele vai juntar tudo, junto com os TCCs, com os trabalhos que a gente tem, a gente faz o PPI. Pelo menos a ideia inicial que ele colocou para a gente, o Xavier, que ele colocou para a gente foi essa. Aí PPI, eu vou pegando as notas de vocês, vou formando a nota da unidade 1 e depois eu lanço tudo lá no sistema. Vou ter que pedir para abrir o sistema, né? Porque o sistema da faculdade fecha. Aí depois, quando fecha, a gente tem que mandar um e-mail só disso, informando por que está pedindo para abrir, não sei o que lá, tudinho. Tem que mandar um e-mail para a secretária, e é todo um processo ali para a gente liberar. Mas aí PPI vai ser só lá no final, finalzinho de julho, é que a gente deve estar fechando isso aí. Certo? Então, fechamos a unidade 1, a gente já tem uma atividade referente à unidade 2. Na verdade, 2 atividades referentes à unidade 2. A gente já tem a matriz de Ansoff e a gente já tem o organograma. Já estou recebendo também. A ideia que a gente tem é que a prova da gente vai valer 6 pontos, prova realizada no horário da aula, pelo Google Form, um formuláriozinho do Google, você entra lá e responde, no horário da aula. E 4 pontos são as atividades que a gente vai fazendo em sala. Então a gente já teve matriz de Ansoff, a gente já teve organograma e tem a atividade de hoje. A atividade de hoje, qual é a ideia dessa atividade? Simples. Na atividade de hoje, você vai pegar. Deixa eu compartilhar aqui com vocês.
Na atividade de hoje, você vai compartilhar, você vai é, pronto. A atividade de hoje é o seguinte. A atividade de hoje é o seguinte. Você vai, primeiro, escolher um tema relacionado com a área de produção. Felipe está perguntando se falta colocar as atividades. Já tá, né? Tá lá no Classroom. É... Ah, certo. A última, né? Acho que é a da última aula, então. Eu vou colocar. Eu coloquei no Google Classroom, mas aí eu boto lá também. Eu dou uma olhadinha lá no portal. Mas aí eu coloco. Então, ó, escolher o tema relacionado à área de produção. Escolhi um tema. Aí você vai buscar em qualquer base de dados dessa, buscar nas bases de dados 4 artigos que tratem do tema escolhido. Pega 4 artigos e fale sobre o tema escolhido. Artigo acadêmico mesmo. Não venha pegar Zé Moleza, trabalhosfeitos.com, não. Artigo. E aí você vai elaborar um fichamento com os principais dados dos artigos. Alguém aqui já fez um fichamento? Alguém aqui já fez fichamento? Alguém conhece? Não. Certeza. Qual é a ideia do fichamento? O fichamento você vai pegar assim. Você vai fazer uma ficha. É quase um resumo. É quase um resumo. É, é quase um resumo que você vai fazer daquilo que você leu. Então, deixa eu botar aqui como é que seria mais ou menos a ideia do fichamento. Se você está no PPI, inclusive, se você quiser pesquisar alguma coisa do tema do seu PPI, para quem está, né, para não fazer dois trabalhos, né, pode fazer tranquilamente, sem nenhum problema. Pode fazer também. Ó, o que seria um exemplo do fichamento? Veja. Imagina que eu vou pegar aqui 4 artigos. Vou pegar aqui os 4 artigos, certo? Aí eu pego esses 4 artigos e eu vou fazer uma tabelinha assim, ó. Aí eu boto aqui, primeira parte. Posso botar assim, ó, título. Qual o título do artigo que eu peguei? Aí você bota o título. Segunda parte. Aí você pode botar. Posso botar aqui, ó. Autores. Autores. Quem foram as pessoas que escreveram esse artigo? Autores. Aí posso botar aqui o ano. Que ano foi publicado isso? Vê que é coisa simples, né? Aí depois eu boto aqui o objetivo. Qual foi o objetivo desse trabalho? Analisar os impactos do 5S, analisar os benefícios do Kanban, analisar, entender, compreender, discutir, analisar, apresentar, debater. Quais foram os objetivos? Aí você bota o objetivo do trabalho. Você pode botar também, pode botar assim o método usado.
Método usado. Qual foi o método? Ah, foi uma pesquisa qualitativa, foi uma pesquisa quantitativa, foi uma revisão da literatura, foi um estudo de caso. Qual foi o método? Você bota aqui o método. Qual foi? Posso botar aqui a amostra, o público. Ah, ele fez em indústria, ele fez em comércio, ele fez em indústria de calçados, ele fez em indústria automotiva. Quem foi o público? E no final você bota os principais resultados. Essa é a ideia do fichamento. É você pegar os 4 artigos. Eu vou fazer uma pesquisa. Eu posso pegar um fichamento. E aí, no lugar de eu estar lendo um artigo que nem um maluco para fazer meu TCC, eu faço um fichamentozinho com os principais dados dos artigos e depois eu só vou escrever. Porque depois você pega aqui os títulos, os autores, e aí você vai escrevendo. Ó, segundo fulano, Kanban é isso. Para Beltrano, Kanban é aquilo. Para Joaquim, Kanban é isso. Para Maria, Kanban é aquilo. Para Pedro, já é aquilo. Uma visão interessante foi trazida por fulano. Então, sendo fichamento, você consegue escrever melhor do que você ter o seu artigo, ler 200 artigos na hora que você está lá escrevendo o seu trabalho. Então, essa é a nossa atividade 3 para a unidade 2 da nossa disciplina. Dúvidas? Perguntas? Vai ser grupo ou vai ser individual? Veja bem, respeitando orientações da OMS, nós não podemos nos agruparmos, né? Então, levando em consideração que cada um vai estar na sua casa, sem querer entrar em questão político-partidária e coisas afins, se vocês tiverem um mecanismo aí de interagirem, e um pega um artigo, outro pega o outro, e conseguirem fazer, pode ser sim, sem problema não. Pronto, aí. Pode ser. O Zoom é bom que dá para você fazer esse tipo de trabalho. Minha filha agora está brincando usando o Zoom. Ela está chamando os coleguinhas e agora é brincadeira virtual. Tá no quarto ali agora, brincando. Às vezes ela faz chamada de vídeo no WhatsApp quando não dá. Quando tem mais gente, elas fazem Zoom. E aí fica cada uma no seu quarto, se tranca, ninguém pode entrar. Elas ficam brincando lá de boneca, cada uma na sua casa pelo Zoom. Então o Zoom ajuda muito, né? Tá dando para uma criança de 6 anos brincar de boneca com as amigas. E imagina o que a gente não dá pra gente também, né? Pode ser. Tranquilo? Tudo certinho? Pronto. Por hoje, no mais, o que a gente tinha era isso. Mais uma vez, obrigado aí pela participação, pela presença, ok? Vou aproveitar esse tempinho que a gente tem da nossa aula para poder terminar de subir e baixar as aulas, né, que estão ficando gravadas para o YouTube. Aí qualquer coisa fica gravada lá. Tranquilo? Ok, ô professor, Oi. eu só precisava da penúltima aula que o senhor deu aí para me fazer um exercício. Eu tô baixando elas e aí eu já subo, né? Hoje a gente tem um tempinho aqui da aula ainda, aí eu vou estar colocando todas, viu? Mas aí eu já coloco. Outra coisa também, tu sabe se Jorge entregou o seu PPI da gente? Jorge, Ele ficou de entregar. Sim, Jorge. no meu e-mail aqui. Não, no meu e-mail chegou não. Meu e-mail chegou o Davi. Aparentemente não. Estela Rapaz, chegou também. Pelo vou dar menos uma ligada assim. para ele, então. Não. O Ender pergunta se eu vou colocar as aulas no YouTube. Sim, as da primeira unidade já estão todas lá. Aí só essa reta final, quando a gente mudou para o Google Meet, aí eu vou colocar também no YouTube. Mas aí eu coloco todas. Eu estava falando justamente no começo da aula que como as aulas da gente são a noite toda, aí o arquivo fica um pouquinho pesado. Aí eu tenho que passar um tempo grande baixando o artigo. Como aí a gente está dando aula manhã, tarde e noite, aí eu não posso ocupar minha internet baixando o artigo, porque senão a conexão vai ficar lenta. Aí na hora que a gente estiver usando aí o Google Meet, o Zoom vai travar, vai cair, vai dar problema. Mas aí a gente acabou agora a aula, eu vou pegar hoje à noite e já vou aproveitar para baixar. Eu estou fazendo isso de madrugada, né? Porque é quando ninguém está usando
a internet aqui em casa, eu tenho que aproveitar para fazer isso. Mas aí eu coloco lá também, viu? Ok, pessoal. No mais uma vez, obrigado e até a próxima semana, ok? Wênia, tem que ver a questão das atividades, né? Mas aí eu acho que você, qualquer coisa, você vê lá a segunda chamada direitinho, né, para poder fazer, porque realmente com essa questão mais remota, né, a gente pega lá gravada, num outro horário, tenta assistir. Agora o importante é fazer, depois vai pegando lá as atividades, tenta assistir as aulas para poder mandar para a gente e depois para correr atrás do que a gente perdeu na unidade um, para você ver a questão da segunda chamada, né, para poder fechar tudo direitinho, certo? Mas consegue, tem que ter paciência. Ok, pessoal, até mais. Tchau, tchau. E até semana que vem.